Muito bem. Quem aqui estudou a matéria de livros proféticos? Foi muito marcante para vocês aquele trabalho do período interbíblico, né? Que foi a avaliação daquela matéria. Porque João Batista é um homem entre dois mundos, entre o mundo do Antigo e do Novo Testamento. Ele faz essa conexão, ele faz esse link. Inclusive, alguns intérpretes, alguns comentaristas, quando comentam lá o final do livro de Malaquias, que fala ali que o profeta Elias viria, né? Entende-se que esse Elias, na verdade, é João Batista. João Batista era percebido, era identificado pelos judeus como Elias, ou com Elias, pelo caráter forte de sua mensagem. É curioso que Jesus dá testemunho a respeito dele, dizendo que dentre os nascidos de mulher, nenhum era maior que ele, né? Então Jesus mesmo o respalda como o maior dos profetas, nesse padrão do Antigo Testamento. O maior dos profetas do Antigo Testamento é justamente o último, nas palavras do próprio Deus Filho, que é Jesus. Mas o curioso é que o maior dos profetas é justamente aquele que não faz nenhum milagre, que não faz nenhum sinal. Mas a semelhança do profeta Elias, ele traz uma mensagem forte de posicionamento para um povo. Isso significa o quê? Que o próprio ministério de Elias, apesar de ser um ministério, ao contrário do de João, com muitos sinais e prodígios, mas a ênfase de Deus, do próprio Elias, não eram os sinais e prodígios, né? E sim o posicionamento, quando ele olha para Israel e diz: até quando vocês vão andar pendentes, ou vão andar coxos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue a Deus; se Baal é Deus, segue a Baal. Então é com relação a essa ênfase ministerial, a essa ênfase de mensagem, que João Batista é identificado no imaginário, e profeticamente também, né, com Elias, tá? E aí nós temos aqui esse período interbíblico, que é um período também tão interessante, porque são cerca de 400 anos de silêncio profético. Não que Deus não falasse, eles continuavam nas sinagogas estudando a lei, os profetas, né, os escritos, e Deus continuava falando pela palavra, mas a mensagem profética, né, naquele estilo aquela maneira de se entregar a mensagem, né, por meio dos profetas, isso já fazia alguns séculos que não acontecia mais. Entendi, sua filha, né? Então João Batista entra nesse contexto aí. Por séculos Deus esteve calado, e naqueles dias, de uma hora para outra, por meio de um João, filho de sacerdote, mas que desde moço se criara no deserto da Judéia, né, começa um movimento. E esse movimento é no sentido de cumprir promessas proféticas que Israel aguardava ansiosamente, sobretudo naquele contexto político, aonde eles estavam oprimidos por Roma. Então talvez você não consiga imaginar, mas a gente faz um esforço no sentido de levar o aluno mais próximo possível desse imaginário do primeiro século, aonde há uma opressão tão grande, uma matança tão grande, um saque tão grande do país deles por parte de Roma,
Obviamente que Roma também traz todos os benefícios que o Império proporcionava, como cidadania, segurança nas estradas, um certo tipo de policiamento até nas cidades, um câmbio melhor, mais ágil, etc, enfim, nas estradas. Mas tudo isso comparado com se tornar um estado vassalo, não era interessante, não era atrativo, né? Então o que eles queriam mesmo era a independência da Judéia. E aí surge alguém no meio do deserto, muito parecido com Elias, falando ali disso, né? E trazendo na sua mensagem o cumprimento de antigas profecias. Então eles começaram a perceber a possibilidade do reino de Deus se implantar de uma forma plena. Eles não tinham a consciência que nós temos hoje, que o reino de Deus é gradual, né? Como eu falei no videozinho que eu botei no grupo de vocês hoje, né? O reino de Deus é uma realidade, né? Que é o já e o ainda não, como a gente diz na teologia. Ele tem aspectos que ele já está presente, já está atuante no meio de nós, em nós, mas tem aspectos que ainda não. Porém, eles não tinham essa compreensão. E aí, sim, pois não? Que o Messias, sim. Sim. Sim, ele está ainda, o judeu ortodoxo, né? Ele está ainda naquele padrão do Antigo Testamento. Jesus é um profeta muito respeitado para eles, mas não é o Messias. A questão está na messianidade de Jesus. Eles não acreditam nisso, eles estão esperando ainda o Messias. Sim, consequentemente, todo aquele derramar do Espírito e tal, eles veem isso numa perspectiva ainda muito longínqua, entendeu? Agora, o ortodoxo, o judeu messiânico, não, justamente o nome já diz, messiânico. Aí o entendimento já abriu, né? Embora eles não sejam cristãos, o judeu messiânico não é um cristão, né? Quer dizer, Jesus é o Messias e tal, mas a maneira deles entenderem a Escritura e interpretarem é muito mais, é muito diferente. A hermenêutica deles é muito diferente da nossa, tá? Então eles continuam sendo judeus, continuam sendo sinagoga, mas acreditam que Jesus é o Messias, né? Não são uma igreja, tá? Bom, então essa notícia impactou, né? E foi um mundaréu de gente lá para a margem do Jordão, onde era o local de pregação de João. E aí é o Marcos 1,5, que está ali no slide, na apostila também. Vamos ler juntos. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém? Qual era o entendimento do pessoal? Depois de todos esses séculos de silêncio profético, Deus levantou um profeta, e esse profeta vai declarar a palavra de Deus ao seu povo. Agora, vamos entender dois aspectos da proclamação de João sobre a chegada do reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, tudo a mesma coisa. Primeiro, para que o reino dos céus se estabelecesse, um batismo com o Espírito Santo e com fogo deveria acontecer, né? Então olha ali, Mateus e Lucas mencionam isso nos seus evangelhos, né? Pode ficar com ele. Então, olha ali, ó, Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Olha Lucas 3,16. João tratou de explicar a todos, João Batista, né? Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora Marcos traz uma narrativa do ministério de João de forma resumida. Marcos menciona só o batismo com o Espírito, ele não fala do fogo. Marcos 1,8. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Ele não fala de fogo. Então, quais são os dois aspectos? Boa pergunta de prova. Quais são os dois aspectos da proclamação de João sobre a chegada do reino dos céus? É que para o reino dos céus se estabelecer, tinha que acontecer duas coisas. O que? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. São coisas diferentes? São. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? O selo do Espírito, quando eu me arrependo e creio. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Todo crente que se arrepende e crê em Jesus é batizado com o Espírito, no sentido de ele ser imerso para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo com fogo fala do revestimento de poder. Amém? Que é a experiência de Atos capítulo 2. Tá? Página 16 estamos. Então, gente, 17 agora, desculpe. Claro que se você pegar comentarista, vai ter um monte de interpretação durante os séculos dessa proclamação aqui do João Batista. Tá? Qual delas é a mais comum, a mais consensual entre os intérpretes? É que aquele Messias que estava por vir batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. Então, do que eu estou falando? O Dissante já pegou o negócio no pulo. Você percebe então que esse batismo com fogo que o João fala, ele não tem nada a ver, segundo essa perspectiva desses intérpretes, com Atos 2. Ele tem a ver com um batismo no fim dos tempos de juízo para o ímpio. Então, dois aspectos da chegada do reino dos céus. O Messias batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando que o Messias batiza os seus servos com o Espírito Santo? Quando eles se convertem e creem. Claro que posteriormente, na experiência de enchimento do Espírito, de transbordar do Espírito, que nós pentecostais e renovados acreditamos, também é um batismo com o Espírito. Está tudo certo. Agora, esse fogo aqui que o João estaria se referindo, seria um batismo de juízo para os ímpios no fim dos tempos. Fogo mesmo. Porque você tem que ter em mente, para entender esse negócio, a palavra grega, o baptizare, né? Ela significa ser mergulhado dentro. Por isso que quando nós vamos batizar alguém, né, nós batizamos por imersão. Mas isso não diz respeito só à água. Entendeu? Então, quando eu aceito Jesus e me arrependo, eu recebo um batismo no Espírito, no sentido de que eu sou mergulhado para dentro da comunidade do Espírito Santo, que é a igreja. E o ímpio vai ser mergulhado para dentro do fogo, no sentido que ele vai ser colocado para dentro do juízo.
Amém? Então, como eu falei, existem várias perspectivas, mas essa é a mais comum. Então, o João está proclamando um batismo feito pelo Messias, que o Messias iria trazer, que seria a marca de que o reino dos céus chegou, né? Mas esse batismo envolve dois elementos, né? Quais são eles? O Espírito Santo para os servos, para os súditos do reino, e o fogo para o ímpio. Aí você vai dizer, tá, mas assim, Atos 2 foi visto línguas como que de fogo. Tudo bem, mas aí não confunda as bolas. Línguas como que de fogo, que foram vistas sobre a cabeça de cada um naquele dia no cenáculo, o fogo também, lembra da aula de simbologia? Na simbologia bíblica, o fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora, não quer dizer que toda vez que aparece fogo é Espírito Santo, ali era. Da mesma forma como não quer dizer que toda vez que aparece fogo é juízo. Como é que eu vou saber, professor? Tem que olhar o contexto. Hoje a minha filha me fazia uma pergunta sobre Gênesis. Só para vocês terem uma ideia, a apostila de teologia do Antigo Testamento de vocês, só o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele me consumiu umas 15 páginas. Tá? E umas 10 fontes bibliográficas de pesquisa. E aí nós vamos trabalhar o conceito de dia, que para nós tem um significado só, mas para os judeus tem 4. E aí ela estava me perguntando sobre isso, daí daqui a pouco ela, disse, não, mas veja bem, pai, estava falando de teoria de evolução, essas coisas assim, né? E aí ela disse assim, mas o dia não pode ser que não seja necessariamente 24 horas. Aí ela citou o texto lá de Pedro, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos e tal. Eu falei, epa, peraí, texto fala de contexto. Se olhar o contexto da epístola de Pedro, ele não está se referindo a eras, ele está se referindo à paciência e longanimidade de Deus. Isso aí ele pode ter citado isso aí, né? Até como uma forma, um estilo poético. Então, cuidado, você pegar isso aí, aplicar lá em Gênesis e dizer que cada dia da criação foi 1000 anos, isso é muito relativo. Aí ela ficou me olhando, eu disse, tem que ler o contexto. Vai lá na epístola de Pedro lá e vê o que ele vem falando lá, que você vai ver como que isso daí se encaixa lá. Então, tem que olhar o contexto. Tá? Então, claro que a palavra batismo, nesse contexto aqui do que o João Batista fala, do que o João Batista proclama, ela é usada de forma simbólica. Aqui esse fogo que ele vai falar, não é que vai ter um rio de fogo e o ímpio vai ser mergulhado lá dentro. Tem a ver justamente com isso. Vai ser imerso para dentro de uma realidade, ou de juízo, ou do reino, de bênção. Não. Aí nós vamos ver isso lá nas matérias do médio de teologia sistemática. Tá? Teologia dogmática e sistemática. Nós vamos ver nas duas. Aí tem a ver com o entendimento deles, que eles conectam isso lá com a questão de quando Israel passou pelo meio do Mar Vermelho, que gotejou e tal, e ali é mencionado como um batismo para Israel. E aí eles pegam por ali. Mas tem toda uma história por trás disso. Ok? Bom, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê uma grande evidência
de que haverá um derramamento escatológico do Espírito Santo. O que é isso? Um derramamento no fim dos tempos, né? Por exemplo, olha ali, ó, Isaías 44, 3 ao 5. Por que eu estou trazendo isso? Para vocês entenderem que batismo no Espírito Santo não é coisa do Novo Testamento, já começa há muito tempo atrás, lá no Antigo. Então ali, ó, nesse texto de Isaías, Deus promete derramar o seu Espírito sobre os descendentes de Jacó, através do poder capaz de vivificar. Vamos ler ali: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como os salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Você percebe que nessa passagem, primeira coisa, ele identifica o Espírito Santo com o símbolo da água. Derramarei água. Não quer dizer que o Espírito Santo é uma água, mas a água, assim como o fogo, né? Em sistemática, em pneumatologia, nós vamos ver isso, os símbolos do Espírito, né? A água, assim como o fogo, simbolizam o Espírito Santo. Tudo bem. Agora aqui, veja que ele está falando de um derramar ou de um batizar do Espírito, né, sobre os descendentes de Israel, né? E à medida que esse Espírito fosse sendo derramado, eles iriam se identificando como propriedade do Senhor. Eu sou do Senhor. Quando que isso aqui acontece? No estabelecimento do reino de Deus, do reino messiânico, vindouro, de uma forma plena para Israel. O que é um súdito? Ele é propriedade do rei. Então ele leva o nome, né, do rei. Eu pertenço ao Senhor. E esse pertencimento se dará como no reino? Através de ser mergulhado ou introduzido dentro desta realidade pelo Espírito. Está entendendo? O Espírito é o introdutor nessa realidade do reino. Amém? Tem que haver quem te introduza dentro desse contexto. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Por isso que ele não falará de si mesmo, Jesus diz, mas falará de quem? De mim, de Jesus, né? Do Rei do Reino. Tá? O derramar do Espírito de Deus, ó, é o que eu estava falando, sublinha essa frase, é o elemento catalisador da era messiânica. O que é um catalisador? O catalisador é uma palavra que vem da química, né? Quando eu estudava química, a gente lidava, entre outras coisas, com elementos catalisadores, né? Então, o que é um catalisador? Ele é um elemento que, adicionado a outros, produz uma reação, né? Você tem pólvora e um estopim, né? Tem dois elementos, né? Você vai lá, acende o estopim, o fogo do estopim é o catalisador, vai dar o que? Uma explosão. Daí, depois da explosão, continua sendo pólvora, estopim e fogo? Não, já vira outra coisa, vira uma destruição. Então o catalisador é assim.
Então veja que o Espírito é o elemento catalisador, quer dizer, é o elemento que pega vários outros elementos e quando ele é misturado a esses outros, ele produz uma reação que vai gerar outra coisa. Que coisa é essa, né? O reino dos céus. Sim. Sim. Uhum. Sim. Senão não funciona. E o oxigênio, sim. São 3 pessoas, né? Bem, esse menino está esperto. Vamos lá. Mas é bom, é que ele já está com cabecinha de teólogo, entendeu? Cabecinha de... Quando começa com esses pensamentos, eu estou começando a perceber que eu estou atingindo o meu objetivo com vocês. Então, ele é o catalisador da era messiânica, o Espírito Santo, quando o Messias reina em justiça, prosperidade e paz que vão prevalecer. Isaías 32:15, ó. Isto será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se transformará em pomar e o pomar será tido por bosque. Você percebe que o elemento se transforma de deserto em pomar, de pomar em bosque, né? Ezequiel estava associado à ressurreição de Israel com o derramamento do Espírito, né? Havia associado a ressurreição de Israel com o derramamento do Espírito. Ezequiel 37:14, ó. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Então veja, Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Quando que eles ressuscitam? Quando que a nação, né, ressuscita? Quando Deus coloca dentro deles o Espírito. E o profeta Joel, mesma coisa, ó. Ele vai identificar o início do cumprimento do dia do Senhor, não só com os sinais apocalípticos nos céus, na terra, mas com um grande derramamento do Espírito Santo. Joel 2, 28 ao 32, ó. Agora vamos ler aqui que eu não coloquei na apostila. Abra lá no livro de Joel. Joel 2, do 28 ao 32. O título é a promessa do derramamento do Espírito. Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Acharam aí? Joel 2, 28 a 32, né? Diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa profecia se cumpriu? Em parte.
Só a primeira parte, em Atos 2, que Pedro menciona no seu sermão. Ela se cumpriu até o verso 20, aliás, ela se cumpriu até o verso 29. Porque não houve naquele dia prodígio no céu e na terra, não houve sinal nenhum. E você vê que o verso 32, né, o sol não transformou em trevas, né? A lua não transformou em sangue. Aí você vê que Joel menciona o dia do Senhor. O dia do Senhor não foi Atos 2. Quando que é o dia do Senhor? O dia que o Senhor voltará e implantará definitivamente, de forma material, né, nessa terra, o seu reino. Isso não aconteceu ainda. O Senhor veio e implantou o seu reino? Sim. De que forma? Espiritual. Em nós. Entre nós. Não. Após. Dia do Senhor é outra coisa. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Cristo é outra. Na sua linha teológica é assim. Não. Sua linha teológica, eu digo, na linha pentecostal, também é a minha. Tá? Mas tem muitas vertentes disso. No médio, em escatologia, a gente vê. Tem gente que, né, não é que eu creio nisso, tá, pessoal? Mas tem gente dentro da teologia que acredita que nem arrebatamento vai ter. A volta de Cristo, eles não dividem em dois momentos. Não. Só que assim, muito cuidado com isso, porque como eu falei para ela isso, tá? Na nossa visão da teologia pentecostal é do jeitinho que ela falou ali, tá? Mas quando for estudar escatologia, aí nós vamos ver essas teorias, tá? E muito cuidado com o julgamento, porque não é porque outros crentes, outras igrejas, outras confissões dentro do cristianismo entendem diferente, não é por isso que eles não são salvos, tá? Eu tinha, por exemplo, um professor de teologia sistemática lá na minha primeira graduação, que ele acreditava que nós já estávamos vivendo um milênio. Isso lá no fim dos anos 80. Tá? O cara estava vivendo um milênio. Ele era de uma igreja batista lá em Porto Alegre. Não que os batistas creiam desse jeito, mas ele era de uma linha dentro dos batistas que acreditava nisso. Você falava para o cara de arrebatamento, ele dizia, não, isso tudo aí é bobagem, isso tudo é simbólico, nós já estamos no milênio. Tá? E aí ele tinha alguns versículos, né? Amém, pessoal? Então muito cuidado com isso, tá? Mas assim, não é o tema, então para não confundir a cabeça de vocês, eu não fico entrando agora nisso. Na matéria de escatologia, aí vai se ver isso. Para quem está começando o básico, o fundamental agora, lá no panorama do Apocalipse vocês vão ter umas pinceladas, tá? Mas não se preocupe com isso por enquanto. Cada confissão dentro do cristianismo tem uma maneira de entender isso. Tem o seu dogma, que é a sua maneira de interpretar a doutrina, tá? Mas se arrependeu dos pecados e confessou Jesus, é salvo, tá? Não importa se acha que já está no milênio, que vai vir. Não, é igual aqui de capítulo 32, aquele que ó, o Senhor... Sim, o que invocar o Senhor será salvo. Esses aqui já estão salvos. Tá, só que esse versículo aqui, ele é para Israel. O dia do Senhor é uma perspectiva teológica para a nação de Israel, não tem a ver conosco, a igreja. Por isso que o Pedro não cita esse versículo quando ele prega o seu sermão lá. Você vê que ele cita, né, parte da profecia de Joel. A outra parte ele não cita, porque a outra parte não é para a igreja, é para Israel. Então o povo
eles vão ter um processo diferente do nosso pela questão da aliança com Abraão. Tá? A maneira, todos eles vão ter que arrepender e confessar os pecados também, mas a maneira como isso vai chegar para eles é diferente de nós. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? O Joel identifica, então, o que realmente eu quero que vocês vejam aqui agora, o que interessa agora, é que há uma identificação do dia do Senhor, tá? Com o derramar do Espírito Santo. Então, se vocês entenderem duas coisas aqui, está maravilhoso para mim. Primeiro, que derramar ou batizar com o Espírito Santo não é coisa do Novo Testamento, é coisa do Antigo Testamento, há muito tempo. Tá? Segundo, que o derramar do Espírito Santo, ele é o elemento principal, tá? No estabelecimento do reino de Deus. Sem Espírito Santo, esqueça o reino de Deus. Ok? Vocês entenderem essas duas coisas, está ótimo. Vamos adiante. À medida que for andando, vai clarear mais. Vocês estão me olhando com uma cara que não ficou muito claro, mas vai clarear mais. Calma. Então João Batista aponta para o cumprimento de todas essas promessas através daquele para quem ou para o qual ele estava preparando o caminho. Ou seja, todas essas promessas se cumprem definitivamente. Por que definitivamente? Porque algumas se cumprem parcialmente antes, né? Mas definitivamente no Messias, em Jesus, seja para a igreja, seja num tempo futuro para Israel. Então a ideia aqui no português claro é o seguinte: Jesus é o cara, não tem para ninguém. E João está mostrando isso. Então, o derramamento messiânico do Espírito estava prestes a acontecer. E aí está o fundo histórico de toda aquela expectativa ali profética. E a teologia do Novo Testamento começa aí. Se você me perguntar onde começa a teologia do Novo Testamento, ela começa na pregação de João Batista. Amém? Ela começa com a pregação de João Batista. O primeiro grande teólogo do Novo Testamento é João Batista. Tá? E ele aponta para quem? Cristo, o Messias. E no Messias, todas essas promessas, fisicamente, materialmente, fosse naquele momento, fosse futuramente, se cumprem. Amém? É isso que quer dizer. Quando que o reino de Deus começa? Quando o Espírito é derramado. Sobre quem? Sobre os apóstolos? Não, sobre o próprio Rei do reino, o Messias. Por isso que quando ele é batizado por João, o Espírito é visto, forma corpórea de pomba descendo sobre ele. Precisava isso para ele? Não, por quê? Porque ele é o próprio Espírito, ele é Deus. Mas por que ali a Trindade teve que se manifestar? Por que João e os que estavam à volta tinham que ouvir a voz do céu, meu filho amado em quem está todo o meu prazer? Tinham que ver o Deus Filho saindo da água, e tinham que ver o Deus Espírito Santo descendo sobre ele. Por quê? Porque na mentalidade deles como judeus,
que aprenderam dos seus pais, que aprenderam dos seus pais, que aprenderam dos pais, dos pais, dos pais, dos pais, por séculos e séculos e séculos, todas essas profecias com relação ao Messias. Quando o povo que estava ali em volta, inclusive muitos sacerdotes e escribas, viram isso, imediatamente o catalisador foi ativado na mente e no coração deles. Eles disseram: uau! Nossos antepassados e os profetas falaram que o reino começaria quando o Espírito fosse derramado. Está aí o Espírito derramado. Ele é o rei do reino. O reino de Deus chegou. E aí Jesus começa a pregar, confirmando isso, dizendo: é chegado o reino dos céus. Entende? Então é toda uma mentalidade judaica de séculos de estudo, de séculos de profetas, de ensinos de rabinos, de escolas dentro do judaísmo, que por mais diferentes que fossem, tudo canalizava para a mesma coisa: o reino dos céus e o Messias. É isso que interessava para eles. Isso, qual seria o start, o play, né? O sinal? O derramar do Espírito. Então o reino de Deus começa na terra com o rei, é lógico isso. E o Espírito derrama-se inicialmente sobre ele mesmo. Sim, a igreja Atos 2, que aí é sobre os seus apóstolos, ou seja, quer dizer, discípulos passam pela mesma experiência que o discipulador. Lógico isso. Corpo tem que passar pela mesma experiência que a cabeça. Sim, eles viram, a diferença foi o símbolo. Os judeus viram na forma de pomba, os apóstolos viram uns sobre os outros na forma de línguas de fogo. E aí, até aqui nós já vimos então 3 símbolos do Espírito na nossa aula, né? A pomba, o fogo e a água. Entende? Então, girou uma chave na cabeça deles. Por isso que todo mundo corria lá para o Jordão. E depois, quando João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, não, todo mundo começa a seguir ele. Inclusive discípulos de João também vão atrás. Então a questão não era se o Messias já estava ali. O povão e até muitos dos sábios perceberam que estava. A questão não era se o reino de Deus tinha chegado. Os sinais se cumpriram, tinha chegado. A questão era o que vai acontecer agora. E aí que entra, né, um agir de Deus completamente diferente do que eles pensavam. Né? Porque qual era o pensamento deles, a grosso modo, né? Esse cara vai reunir um exército, né? Vai destruir Roma e nós vamos voltar, né? vai sentar num trono, vai se proclamar o descendente de Davi e nós vamos voltar a ser a superpotência que nós éramos nos tempos do rei Davi e vamos governar todas as nações da terra. Esse é o plano deles. Isso vai acontecer? Vai. Com quem? Com os judeus. Quando? No futuro. Mas ali não. Ali ele primeiro vem implantar o seu reino. Lembra que ele diz: está dentro de vós, espiritual. Só que como eles eram carnais, não espirituais, vem para os que eram os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, a todos os espirituais, os que perceberam que a coisa era espiritual, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você lê lá, né, mas a todos quantos o receberam, não está falando ali num primeiro momento dos crentes,
Está falando ali dos judeus que sacaram o negócio. E se você olhar a ordem da criação, é absolutamente lógico Deus operar desse modo. Por quê? Porque primeiro, nós vamos ver em teologia do Antigo Testamento, Deus cria tudo no mundo do Espírito, e depois Ele vai materializando a ideia. Por isso que tem dois relatos da criação do homem, porque no primeiro Deus criou, e a palavra no hebraico ali é criar do nada, e criar o projeto do nada. E depois vai dizer que Deus formou. O que Deus faz? Materializa, sopra o projeto para dentro de um boneco de barro, e aí a coisa é materializada. A mesma coisa o reino. Primeiro ele tem uma promessa, tem todo um projeto espiritual, uma perspectiva espiritual. Depois, na segunda vinda de Cristo, o que acontece? Isso tudo materializa. Então, nesse aspecto, o reino já está, mas ainda não. Calma, que eu só estou começando. Vamos lá. Não, vocês vão ver, assim, vocês vão ver no nível médio. Quem fizer médio aqui, velho, o negócio vai voar a tampa da chaleira. Entendeu? Próxima matéria mesmo, vocês já vão ver os 2 capítulos 1 e 2 de Gênesis lá, vocês vão ver como é que a banda toca. Entendeu? Tem muita coisa. Então, um aspecto ainda a ser considerado é quando João anuncia um batismo de fogo, referindo-se ao julgamento de Deus. Então, esse batismo de fogo aqui não tem nada a ver lá com o Atos 2, e nem para os crentes, é um juízo. João usa a ilustração. Agora eu vou provar, porque vocês não se convenceram ainda, porque vocês têm muito cabeça de pentecostal, esse negócio, fogo. Agora eu vou provar na Bíblia. Tá. Não, porque botam na cabeça da gente que Atos 2 tem a ver lá com João Batista. O fogo que João fala não é o de Atos 2, é outro. E eu vou provar, quer ver? Olha a ilustração, está vendo a importância do contexto? Porque se você continuar lendo ali o que o João fala, ele usa uma ilustração para explicar esse batismo de fogo. E a ilustração é assim, a seleção e moagem do trigo. Então, quando ele vai explicar o significado desse batismo com o Espírito, que é uma coisa, e com o fogo, que é outra, ele usa a ilustração do moinho de trigo. Então, o que acontece no moinho de trigo? O trigo é juntado em celeiro e a palha é queimada onde? No fogo. Então, olha, com certeza tinha um Osmair lá que perguntou: peraí, João, mas do que você está falando, velho? Explica melhor esse negócio. Aí ele vai explicar. Veja que não é só Jesus que ficava usando parábolas, ilustrações. João também faz isso, Ele vai explicar, olha ali, Mateus 3, 11 e 12. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Que pá? A pá de usar no silo, tá? Limpará a sua eira. O que é a eira? É o lugar onde bate o trigo. E recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Entende? Que fogo é esse? O fogo que nunca se apaga, é o fogo do juízo. Não tem nada a ver com nós. Nós não somos palha, nós somos trigo. Ali,
Lucas 3, 16 e 17, ó. João tratou de explicar a todos, ó, o Lucas é bem claro, explicar. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é um batismo com dois elementos. Quais são eles? Espírito Santo e fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Que pá é essa? A pá do celeiro, a pá de limpar a eira, para limpar a sua eira, o lugar de bater o grão, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Você percebe que o trigo está recolhido no celeiro? Agora, para que se recolhe trigo no celeiro? Para ficar no celeiro? Sim ou não? Não. E o que faz com o trigo? Depois tira do celeiro e faz o quê? Limpa, né? E faz o que mais? Faz farinha, faz pão, enfim, come-se, se consome. Quer dizer, o trigo não vai para o celeiro para ficar eternamente no celeiro, depois ele tem um outro destino. Assim é o reino. Os súditos do reino, eles estão contidos dentro de uma realidade, mas chegará um dia que o celeiro será aberto e será dado a eles um outro destino, que foi o que José fez no Egito. Inclusive José é símbolo do Messias no Antigo Testamento. Nos anos de fome, o que ele faz? Abre os celeiros de Faraó, celeiros de trigo, né? E alimenta o povo. Já tenho que pregar domingo. Né? Como é que era o apelido de José que os egípcios deram a ele, lembra? Zafenate Paneá. O que isso significa na língua dos egípcios? O salvador de toda a humanidade. Quem é o salvador de toda a humanidade? O Messias. Aí você vê que o que aconteceu com José é exatamente o que acontece depois com Jesus, né? Os seus irmãos o rejeitam, desejam matá-lo, né? Ele tem um destino aparentemente terrível, mas as circunstâncias o colocarão numa posição em que ele salvará não só a sua família, os judeus, os filhos de Israel, mas toda a humanidade. Como? Alimentando-os. Percebe como o Antigo e Novo Testamento se conectam? Percebe que as histórias do Antigo Testamento não são só histórias, são muito mais. Vamos lá? Então vocês entenderam que fogo é esse, né? Vamos lá, vamos terminar aqui o fogo para nós tomar um café, né? Eu não sei se o meu Miguel no grupo funcionou, se tem coca, mas a esperança é a última que morre, né, irmão? O irmão escreveu até as heresias, negócio de suco ali, mas vou perdoá-lo. Não, mas eu gosto do suquinho também. Se tiver um suquinho, vai estar. Vamos lá. Eu brinco assim, tá, pessoal? Mas eu não fico. Quem me ouve brincar, acha que eu fico tomando coca do amanhecer até de noite, né? Não é assim também.
Vontade não falta, mas, né, também não sou, sou doido. Não, lá, de vez em quando. Por incrível que pareça, se a gente brinca com a coca, mas eu tomo muita água, sabia? Água mesmo. Eu tenho um canecão grande assim, que eu boto um bloco de gelo grandão, e eu encho de água, eu fico lá tomando no meu escritório, trabalhando o dia inteiro. Tomo muita água. Bom, então esse fogo, que é o fogo do... Que Espírito Santo? Fogo do... Que batismo? Ai, meu Deus! Do juízo! Tira essa catranga da cabeça! Viu? Fica com a cabeça quadrada assim, ó, fica com essas coisas. Oi, só um pouquinho, fala bem alto. O pastor falou ali, o fogo do juízo, Aham. do juízo não o juízo final, né? Eu caí no sentido do juízo. Quer dizer, por causa do Ibra, né? Cristo, Sim, a palavra entrou e ele caiu no juízo. É isso ou não? Ah, tá. Não, é o juízo final mesmo. É o juízo final mesmo. Não, porque ele caiu em juízo quando a palavra entra, mas se ele ainda está vivo e tal, ele se arrepende. Né? Não, aqui é o fogo, e é por isso que nós vamos ver o fogo que não apaga. Né? Então é o julgamento final, muito além dos limites naturais para consumir a palha. Aí você vai linkar com aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, né? Que aquilo que é palha e tal vai ser consumido. A mensagem é que a vinda do reino, ó gente, ei, vocês aí atrás, aí ó, pastora, oi? Aqui está o filé da coisa, ó. Sublinha isso aqui que vocês vão entender. A mensagem é que a vinda do reino afetará todos os homens em termos de uma separação divina. É isso que o João estava querendo dizer. O reino vem e ele vai separar os homens, e quem vai fazer isso é Deus, é o Messias. Uns serão juntados no celeiro divino, um batismo no Espírito, eles são trigo. Outros serão mandados embora em juízo, um batismo de fogo, eles são palha. E esse entendimento vai ficar mais nítido ainda na pergunta que João faz em Mateus 3, verso 7. Olha ali. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ou seja, vocês são palha. Vocês estão pensando que vão se escapar do batismo de fogo do Messias no juízo? Não. Não. Entende? É disso que ele está falando. Com a rápida proximidade do julgamento, aí ele vai falar de fogo de novo, ó. As árvores infrutíferas serão cortadas e lançadas no fogo. Lucas 3, 7 ao 9. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Ou seja, quem deu a entender para vocês que esse fogo que eu estou falando é o Espírito? O batismo no Espírito é para o trigo, é para uma coisa que, se vocês não arrependerem, vocês não são. Se vocês continuarem palha, o que é para vocês é o fogo, raça de víboras. Vamos lá.
Porque o batismo é o símbolo do arrependimento. Não quer dizer que porque você aceita o símbolo que algo aconteceu. Tá? Se bem que, como eu estou dizendo, João está pregando para judeus. O mais simples dos judeus conhecia essas profecias. Então eles não estavam ali de alegre. Tá? Eles estavam entendendo muito bem o que João estava falando. Por isso que ele chama a raça de víboras, porque eles estavam se fazendo de bobo. Entendeu? Aí olha o que ele vai fazer, vai falar: produzam frutos dignos de arrependimento. E não, você viu que arrependimento gera fruto. Arrependimento gera fruto. O crente aí disse amém, né? Arrependimento gera fruto. Amém. Se não frutificou, não arrependeu. Agora, entenda o que é fruto, né? Mudança. Fruto de mudança na sua vida. Oi? Que tipo de fruto você está produzindo? Sim, porque aí Jesus vai dizer, a árvore se conhece pelo fruto. Mas é o fruto interior, o fruto do Espírito. Eu estou fazendo essa ressalva porque às vezes tem gente que imagina assim que gerar fruto é ganhar almas e tal. Isso é um outro tipo de fruto. Não é desse fruto aqui, é o fruto interno, fruto do Espírito. Tá? Arrependimento tem que gerar fruto: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, blá blá blá, né? Tá, entendeu? Então olha aqui: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros. O que o pessoal estava comentando ali na margem do rio? Ah, nós temos por pai Abraão. Nós não temos que temer o que esse cara está falando aí, que se nós não arrepender aí, participar aí desse batismo dele, nós vamos queimar. Porque nosso pai Abraão. Aí João diz: eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras, as pedras do rio, né, surjam filhos a Abraão. Por que ele compara com as pedras? Porque justamente o coração deles era duro. E aqui está o pulo do gato, ó. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Agora ele não está mais comparando com o trigo, o celeiro, mas com a árvore. Espera aí. Vê que o diabo está querendo fazer uma arte aqui, mas eu vou repreender o moço. Vamos lá. Então aqui, o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. De que fogo que ele está falando? O fogo do juízo final. O mesmo fogo de quando ele comparou com o trigo, o mesmo fogo de quando ele começou o seu sermão lá, dizendo que o Messias ia inaugurar o reino com um batismo, mas esse batismo tinha dois elementos: um para o justo, o Espírito Santo, e um para o ímpio, fogo. Essa declaração é radical. Agora, vamos entender um elemento cultural aqui da Palestina. Quando João fala de cortar a árvore e queimar no fogo, o pessoal ficou escandalizado. Porque a Palestina, onde Santo esteve lá, né, é a região da pedra, não da madeira. Pelo menos naquela época, né? Hoje talvez esteja mudado. Então, é reflorestado, mas mesmo assim é preciosa, né? Mas naquela época não tinha reflorestamento nenhum, aquilo lá era uma pedreira danada. Então uma árvore na Palestina, mesmo que não desse fruto e tivesse que ser cortada, jamais a madeira seria queimada, porque a madeira era rara, a madeira seria utilizada para alguma coisa. Aí João chega e diz assim: o
coração de vocês é tão duro, a vida de vocês é tão venenosa como uma cobra, o coração de vocês é tão duro como uma pedra, e vocês são tão inúteis quanto uma palha. E se vocês fossem uma árvore que não produzisse nada, nem a madeira de vocês ia prestar para nada. Então vocês vão ser queimados no fogo do juízo final, se não arrependerem. Entende? Aí imagina, o judeu deve ter regalado um olho desse tamanho. Aí você começa a entender por que os judeus começam a confundir ele com o Messias, dizendo, nossa, será que esse cara é o Messias? Porque o discurso dele era tão incisivo e radical, que eles pensaram assim, nossa, não pode ter nada pior que esse cara aí. Aí daqui a pouco aparece o primo, ele aponta e diz, o Cordeiro de Deus. É importante também a gente compreender que João vai antecipar o cumprimento de duas expectativas do Antigo Testamento. Quais são elas? A ação do poder real de Deus para a salvação dos justos, ou seja, Deus vai agir de forma real para salvar os justos, né? Como? Derramando sobre eles o seu Espírito. E o julgamento dos ímpios, como? Com fogo. Então, esses dois temas, salvação dos justos, julgamento dos ímpios, eles vão repetir, ou seja, eles são recorrentes. Durante todo o Antigo Testamento, lá pelas tantas, vai aparecer um desses temas aqui, ou os dois juntos, principalmente nos escritos dos profetas. Tá? Esse julgamento dos ímpios, aí a pergunta que o Osmair fez antes do intervalo, né? Ele entra na categoria apocalíptica, ou seja, é um julgamento de indivíduos no fim dos tempos, com fogo apocalíptico, por um personagem messiânico, ou seja, o próprio Messias. No Antigo Testamento, tá? Essa ideia de juízo pelo fogo, ela vai se desenvolvendo. Vocês têm que entender isso, tá? As ideias, na teologia nós trabalhamos com conceitos, né? Agora esses conceitos não nascem prontos, eles têm todo um desenvolvimento, uma evolução, um aprimoramento, uma maturação histórica. Por isso que no nível intermediário, né, os alunos vão fazer, basicamente as primeiras matérias do intermediário é tudo história, né? Primeiro semestre assim do intermediário só vão estudar história. Por quê? Porque depois, quando chegar na teologia dogmática, onde nós vamos ter a história da doutrina, vamos ver como que a doutrina saiu daqui, chegou aqui para ser o que é hoje, aí o aluno já tem uma compreensão. Então, tudo isso aqui é uma evolução, inclusive essa ideia do juízo de Deus contra os ímpios no fim dos tempos, pelo Messias, através do fogo. Isso não nasceu assim do dia para a noite, foi se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento, tá? E também na própria teologia do judaísmo em si, tá? Então, no período interbíblico, período de silêncio profético, essa ideia do julgamento dos ímpios pelo fogo do Messias, tal, lá no fim dos tempos, parará, vai tomar um destaque. Assim como hoje na história da igreja, vocês já perceberam que tem umas épocas que determinadas doutrinas se destacam, né?
Então isso aí tornou-se um destaque no período interbíblico. Tá? E aí é por causa disso que nós vamos ter essa ênfase aqui do Malaquias, no capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. O Malaquias já fala da fornalha. Todos os soberbos, ó o ímpio, e todos os que praticam o mal serão como a palha. Ei! Malaquias fala do profeta Elias. João, no término do período interbíblico, é identificado com Elias. Malaquias fala do dia do Senhor como fornalha. João vai falar do dia do Senhor. Malaquias fala que vão ser queimados como palha. João fala que a palha será queimada num fogo que não se apaga. Percebe a correspondência? Quer dizer, profeticamente é como se não tivesse existido aquele intervalo. Você percebe que Deus simplesmente continua no mover profético a falar o mesmo tema que ele estava falando. Antes do período interbíblico. Há uma continuidade. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O que vai acontecer com a árvore que não produz fruto? É arrancada. Fica a raiz? Não. Fica os galhos, os ramos? Não. E o que acontece com ela? A mesma coisa da palha, queimada com fogo que não se apaga na fornalha, que é o dia do Senhor, no fim dos tempos, queimado pelo Messias. Amém? Eu estou repetindo assim para bater na tecla, para enfiar no miolo de vocês. Tá? Bom, assim como os antigos profetas do Velho Testamento, João entendia esses dois atos messiânicos. É interessante, né? Porque João está no Novo Testamento, mas ele é um estilo profético ainda do Antigo Testamento, né? Por isso que eu falei que é um homem entre dois mundos, né? Quais são os dois atos messiânicos que o João Batista entendia? A salvação dos justos e o julgamento dos ímpios. E João via isso como dois aspectos de uma única visitação ocorrendo ao mesmo tempo. Então aqui tem uma dica de como os judeus veem isso, diferente de nós, né? Nós pensamos em arrebatamento e segunda vinda. João pensa num ato só. O Messias vem, inaugura o reino, os seus que são trigo, derrama sobre eles o Espírito, os que não são seus, que são palha, queima no fogo que não se apaga, e amém. Começa o reino. Aí você começa a entender por que mais tarde João, quando está preso, fica meio em dúvida. Não condene João Batista. Tem gente que lê lá e diz, está vendo aí, João duvidou, né? Tremeu na base. Não tem nada a ver, era uma dúvida teológica, porque João tinha cabeça de judeu, ainda mais sendo filho de sacerdote, então ele entendia assim como um único evento. E daqui a pouco Jesus começa a se comportar e a história começa a tomar um rumo mostrando que não é um único evento. E aí João diz, pô, mas
Então será que não devemos esperar outro? Esses atos, que atos? Salvação dos justos e julgamento dos ímpios, deveriam ser desempenhados por um personagem messiânico, identificado por João apenas como o que há de vir. Você percebe que na sua primeira vinda, Jesus opera o quê? A salvação dos justos. Quem são os justos? Todos os que nele creem. Ponto. E o julgamento dos ímpios? Claro que por não quererem aceitar a sua palavra, já estão julgados, como o Osmair disse. Mas esse julgamento literal, material, físico, com fogo, aí é no fim dos tempos. Entende? Então, João, como todo judeu, entendia como uma coisa só. Daqui a pouco começa a tomar um rumo de eventos diferentes. E por que esse rumo teve que ser tomado? Porque quem tinha que ser encaixado no meio disso aí? Quem foi enxertado? A igreja. E por que a igreja foi levantada e enxertada? Porque Israel não cumpriu o seu papel de nação sacerdotal. Agora, é claro que Deus não foi pego de surpresa. Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebe que ele chama o que há de vir, ou o que vem depois de mim. Por que eu estou destacando isso? Porque João não usa fórmulas convencionais. Ele não usa, por exemplo, a palavra Mashiach, que é o Messias, o ungido. Ele fala do que há de vir. Ele não usa filho do homem. Ele não usa a palavra servo para se referir a esse juiz e libertador messiânico. O que isso dá a entender? Que a natureza do Messias, apesar de anunciá-lo, ela não era muito nítida no pensamento de João. Claro que o Messias é o agente do juízo apocalíptico. Quem é o agente do juízo? É o diabo? Não, é Jesus. Até sobre o diabo também já está julgado, será consumido no lago de fogo e enxofre, a última morte. Agora, o que nós temos que entender é que esse Messias, esse Jesus, é alguém além de humano. Ele é também humano, mas ele é sobre-humano. Ele é mais do que apenas mais um rei da linhagem de Davi. E uns 100 anos antes, ao escrever os Salmos, o Salomão antecipa a vinda de um rei davídico, o ungido do Senhor, que estabeleceria o reino pela destruição dos ímpios com a palavra de sua boca, por um poder sobrenatural. Como é que Jesus aparece no Apocalipse para o apóstolo João? Uma espada afiada sai da sua boca. Qual é o seu instrumento de juízo? Sua palavra. A mesma palavra que salva é a palavra que julga.
Agora, muito antes de João ver isso, Salomão, ao compor um salmo, porque os salmos não são só de Davi, né? Lembra quando nós estudamos livros poéticos, nós vimos isso? Tem salmo de Moisés, tem salmo de Davi, tem salmo de Salomão, tem salmo de um monte de gente, fora os salmos anônimos, que não se sabe quem é o autor. Isso tudo foi reunido numa coletânea chamado Livro de Salmos, que na verdade na nossa Bíblia, que é um livro só, né? Porque para eles são 4 livros reunidos em um para nós. Está vendo como é importante tudo que vocês estudaram antes, porque vai costurando tudo para entender o agora. Então o que acontece? João tinha uma expectativa de algo além, e o julgamento por fogo aponta para algo que finalizava aquela presente era e inaugurava a era vindoura. Ou seja, o que vai dividir a era presente? Quando que começou a era presente? Com a encarnação do Verbo. O que vai dividir a era presente, que é hoje, inclusive, que nós estamos vivendo, da era vindoura? Justamente o julgamento dos ímpios por fogo. Em outras palavras, alguns teólogos chamam isso de dispensação. O que eu estou chamando de era presente, alguns chamam de dispensação da graça. E o que eu estou chamando de era vindoura, alguns chamam de reino milenar. A mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então os ímpios já foram julgados com fogo, sim ou não? Não. Então a era vindoura já começou? Não. Simples, né? Não precisa nem estudar Apocalipse, é só estudar a mensagem de João Batista. Vamos lá. Notavelmente, a pregação de João vai além da expectativa comum do Antigo Testamento. Por quê? Porque o personagem messiânico, que eles não sabiam que era Jesus Cristo, nós sabemos, né? Mas eles não sabiam, é tanto Salvador como juiz. Ou seja, o mesmo Jesus que salva é o que julga. Enquanto que no Antigo Testamento eles não veem muito o Messias com essa coisa do Salvador e do juiz, mas como o rei da linhagem de Davi, mas que não é o mesmo agente para o estabelecimento do reino. Então o que ela, no caso, está querendo dizer aqui? Que a perspectiva do judeu no Antigo Testamento era mais governamental, de rei, de descendente de Davi, do que de salvador e juiz. Agora, no Novo Testamento, pela pregação de João, ele vai meio que descaracterizando isso e apontando mais para o aspecto do Messias como salvador e o juiz. Ok? O modo de preparar o povo para o reino vindouro, aí que nós chegamos no batismo. Você está vendo? Tem como entender o ministério de João sem analisar primeiro a sua mensagem, aí depois nós vamos falar do batismo. Tem gente que já quer falar do batismo de cara. Então, após a gente ter entendido o teor da mensagem, é que nós vamos ver que o batismo em água para o arrependimento era simplesmente um modo de preparo do povo para o reino vindouro. Quem está preparado para o reino vindouro?
quem se batizasse em água para o arrependimento. Que em grego é a palavra metanoia. Essa palavra metanoia é um conceito lá do Antigo Testamento, é uma palavra grega, mas o conceito por trás é do Antigo Testamento, que significa voltar-se do pecado para o Senhor. Ou seja, eu estou indo de Paranaguá a Curitiba, mas eu chego ali na Alexandre e eu percebo que a minha gasolina não vai dar para chegar em Curitiba, ou que o meu carro está com um problema. Aí o que eu faço? Eu faço o retorno e volto para Paranaguá. O que aconteceu ali? Uma metanoia. Eu me arrependi daquele rumo, daquele lugar para onde eu ia, fiz um retorno e voltei para a origem. A ideia é o seguinte: não tem como você chegar aonde você precisa chegar se as coisas estiverem erradas na origem. Aonde que você quer chegar, Adão? Eu quero chegar de novo no Éden. Aonde que fica o Éden hoje? Bom, o Éden hoje é o céu. Como é que você vai chegar lá? Só tem um jeito: voltar à origem. Para voltar à origem, morre em Cristo. E aí passa por uma nova criação, que é a nova criatura. E aí uma nova criatura, aí sim, consegue chegar ao seu novo destino. É lógico. Então o que é arrependimento? Aí você vai responder: é voltar à origem. Oi? Boa pergunta de prova. Voltar-se do pecado para o Senhor. Esse é o conceito mais teológico da coisa, Isaías 55, 6 e 7. É isso aqui, Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Amém? Bom, essa noção de conversão, porque é disso que se trata, Quando eu faço um retorno, eu faço uma conversão. Até na lei de trânsito é chamado desse jeito, Aparecem expressões como voltar ou retornar ao Senhor. A expressão conversão retrata melhor a ideia do que arrependimento. Aí nós vamos especificar aqui, porque arrependimento fala da tristeza pelo pecado, ao passo que conversão fala de uma mudança de mentalidade, uma volta completa do homem por inteiro, por completo, para Deus. Não tem como voltar para Deus só mentalmente. Não, eu voltei para Deus, irmão.
né? Vamos supor, né? Eu voltei para Deus, mas eu não, tá? É um exemplo. Eu voltei para Deus, mas eu continuo roubando. Mas aqui estamos com Deus. Eu voltei para Deus, mas eu não larguei a amante. Mas a minha mente, estou firme. Não, isso é, meu irmão, isso daí é conversa para boi dormir. O cara que voltou para Deus, ele volta para Deus em espírito, em alma e em corpo. O cara que voltou para Deus, meu irmão, ele entendeu? Não tem esse negócio aí, né? Eu voltei para Deus, mas eu não larguei a cachaça. Opa, peraí. Claro que a gente entende que tem pessoas que têm experiências diferentes. Por exemplo, eu conheci um presbítero lá em Porto Alegre, tá? Não estou defendendo, mas eu conheci um presbítero lá em Porto Alegre, que hoje até ele é pastor, né? Que durante um tempo que ele veio para a igreja, ele continuava fumando. Entende? Só que assim, só que ele lutou contra isso e largou. Que aí é a vontade do cara também. Entende? Ficava em casa antes de deitar e não tinha que mostrar. Então. Aí foi, acho que depois de uns 3 ou 4 meses que a gente estava frequentando, ainda só a igreja, não era casado, Mas assim, tem gente que acontece isso, tá? Não tô, né? Então também, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é Espírito Santo para julgar a vida dos outros. Cuide da sua vida. Agora, é claro, viva o seu testemunho, dê o exemplo e ensine os outros o que é certo, né? Agora, nós não citamos aqui, mas enfim, igual determinada senhora que eu conheci, né? Mãe de uma pessoa que congregou aqui. Entendeu, pastor? É assim que a gente fala, né? Mas aí assim, ó, pra mim, aí, meu irmão, aí, não vou julgar, mas pra mim, eu desconfio que eu não vou ver essa pessoa lá. Porque aí é uma pessoa assim, que a vida inteira passou na igreja, fumando escondido. Aí um dia estou eu andando no centro, lá em frente a Ciarte, lá, ela saiu assim, fumando assim, quando a mulher me viu, quase engoliu o cigarro. E ainda eu cumprimentei ela, ela falou, pô, você não sabia onde enfiava a cara. Ficou uma situação constrangedora. Não. Deus amigo. Você é farejadora. Tem. Se cada um for. Ele não queria se batizar, né? O pastor lá, por causa que ele fumava. A pessoa falou assim: vai, Deus vai te libertar. Aí ele pegou que queria mas ele se batizou e ele largou. Assim, se eu for. E a mulher dele tem que deixar também, né? Sim. Sim. Se eu for perguntar aqui, cada um vai contar uma história de alguém que você conheceu. Eu no começo da minha conversão não conseguia largar o pagode. Meu Deus. Pô, aí é droga mesmo, hein? Aí é tóxico mesmo. Não que eu ia no baile, mas eu escutava em casa, eu gostava de ser. Se o Zé pode tocar a canção, eu primeiro escutava, ele cantava, depois
Amém? Olha aqui, ó. Cada um chegou de um jeito, né? Cada um chegou de um jeito para Jesus. Tá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então é a volta do homem completo. Amém? Na literatura apocalíptica, pouco destaque se dá à conversão. Você não vai ver muito no estilo literário apocalíptico. Quem fez Panorama aqui sabe disso. A gente falou bastante desse estilo, né? Não se fala muito de conversão. Por quê? Porque para os escritores do estilo apocalíptico, o único povo de Deus dentre todas as nações é Israel. Então por que se converter se não tem outro povo? Por quê? Porque os apocalípticos entendem que Israel, por ser o único povo que recebeu a lei, naturalmente já é convertido e sem querer ofender, mas os outros que se danem. Né? Mas isso é coisa dos apocalípticos, tá? Aí eu coloquei aqui o apócrifo de 4 Esdras. O 4º livro de Esdras, que é um apócrifo, ou seja, não inspirado, no capítulo 7, versos 20 ao 23. Por que eu coloquei um apócrifo aqui? Para vocês verem como que os apócrifos pensam isso, tá? Ele diz assim: muitos que agora estão vivos perecerão por negligenciarem a lei de Deus. Então veja, não fala de arrependimento, conversão, nada, né? Que foi colocada diante deles, pois ordenou estritamente àqueles que vêm ao mundo, quando vêm, o que devem fazer para viver e o que devem observar para evitar punição. Então aqui, segundo o 4º Esdras, é o seguinte: se obedeceu a lei, está salvo. O problema é que depois nós vamos aprender no Novo Testamento que não há quem consiga obedecer a lei. Esse é o problema, né? O problema não está na lei, o problema está na capacidade de obedecer, que é impossível ao homem sem Cristo, e se não for em Cristo, né? Mas enfim, aí ele continua: contudo não foram obedientes e falaram contra ele, maquinaram para si pensamentos vãos e propuseram a si mesmos fraudes ímpias, até mesmo declararam que o Altíssimo não existe e ignoraram seus caminhos. Então os apocalípticos, eles entendem assim, ó, que Deus fez o mundo por causa de Israel. Entende? Não é o contrário. Deus fez o mundo e colocou Israel. Eles dizem não. O mundo foi feito para Israel ser colocado. Chique, hein? E deu a lei para que Israel fosse salvo. Tá bom. Mas isso não é que eu creio, nem que o Novo Testamento crê nisso, ou ensina isso. Isso é a literatura apocalíptica. Você vê que esse conceito, entende, de arrependimento, de conversão, isso era muito estranho para eles, do jeito que João e Jesus vêm trazendo. Por isso que muitas vezes eles, né, se pregava sobre isso e eles realmente ficavam sem entender, porque por séculos esses conceitos não foram muito trabalhados. Olha ali o apócrifo de novo, de 4º Esdras, ó, capítulo 6, agora 55, e capítulo 7, verso 11, olha ali, ó. Tudo isso falei diante de ti, ó Senhor, porque disseste que foi por nós que criaste o mundo. Olha o que ele está dizendo: foi por nós, os judeus, que criaste o mundo. O Senhor falou isso. Ele está dizendo que o Senhor falou isso. Jogou nas costas de Deus. Olha ali, aí Deus falando: pois fiz o mundo por causa de Israel.
E quando Adão transgrediu meus estatutos, o que tinha sido feito foi julgado. Você percebe que aqui ele coloca a ideia da lei antes de Moisés? Então eles dizem assim: Moisés só escreveu, compilou a lei, mas antes ela já existia, já era válida, porque a lei é eterna, e ela já existia para Adão. Então a questão é essa: quando o diabo propõe para comer do fruto, e os olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, na perspectiva judaica, o diabo estava propondo ali, na verdade, que ele quebrasse a lei. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a lei. Claro que isso é perspectiva judaica, não a nossa. Tá? Que página vocês estão? 20. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos mais esse parágrafo. Ao implantar o seu reino, Israel será congregado para desfrutar a salvação messiânica e testemunhar o castigo dos ímpios. Aí um outro apócrifo aqui que chama-se a Assunção de Moisés. No capítulo 10 ele diz assim: e então o reino dele aparecerá através de toda a sua criação, e então Satanás não mais existirá, e a tristeza partirá com ele. O diabo, vai embora, a tristeza vai embora. Então serão enchidas as mãos do anjo que foi designado principal, e ele os vingará dos seus inimigos. Porque o único divino, olha o nome que ele dá, surgirá do seu trono real, e ele sairá de sua santa habitação com indignação e ira por causa dos seus filhos. E a terra tremerá, até os seus confins será estremecida, e as montanhas altas serão baixadas, e as colinas sacudirão e cairão, e serão quebrados os chifres do sol. Claro que chifre aqui a gente entende força, Chifre simboliza força, lembra? Então a força do sol será quebrada, e ele será transformado em escuridão, e a lua não dará a sua luz, e será completamente transformada em sangue. Você está achando parecido com algum outro texto? Não está parecido com Joel, isso aqui? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Muito bem. E o círculo das estrelas será perturbado, ou seja, o cinturão da galáxia, cosmos, E o mar descansará no abismo, e as fontes de águas falharão, e os rios secarão, porque o Altíssimo surgirá, o único Deus eterno, e ele aparecerá para castigar os gentios. Veja aqui que ele conecta a ideia de ímpio com gentil, ou seja, todo que não é judeu. E destruirá todos os seus ídolos. Então tu, ó Israel, ficará contente, e montará nos pescoços e asas da águia, e eles serão exterminados. E Deus te exaltará, e o fará se aproximar do céu, das estrelas, no lugar da sua habitação, e tu olharás do alto e verás seus inimigos no Geena. Geena é o lugar de tormento, Gerinom, vale de Rinom, lugar de tormento, e os reconhecerá e se alegrará. Então os judeus vão estar com o Messias voando, em cima aqui de águias. Claro que isso tudo é também meio simbólico, e vendo o gentil, o não judeu, queimando no juízo ali,
no lugar de tormento e eles vão se alegrar. É isso que ele está dizendo aqui. E dará graças e confessará o teu Criador. E tu, Josué, filho de Nun, guarde estas palavras e este livro, porque da minha morte, lembra o nome do livro? Assunção de Moisés. Então quem está falando isso aqui, teoricamente, quem estaria falando é Moisés antes de subir para o céu. Nesse apócrifo aqui o Moisés não morre, ele sai voando, né? E aí ele está falando com Josué: guarda estas palavras e este livro, porque da minha morte, ou assunção, até o seu advento, o advento desse que eu estou falando, haverá 250 vezes. Isso aqui entenda-se ano ou semanas. Então daria 1750 anos. Então, segundo o apócrifo aqui, a assunção de Moisés, depois que Moisés teria subido ao céu, 1750 anos viria o Messias. A assunção de Moisés, não é que eu creio nisso, tá? Só para vocês verem como esse bagulho é doido, tá? E este é o curso dos tempos que eles procurarão, até que eles estejam consumados. E eu irei dormir com meus pais, Moisés falando, né? Portanto, Josué, filho de Nun, sê forte, tenha bom ânimo, porque Deus o escolheu para ser o ministro deste mesmo pacto. Você lembrou de algum texto aqui? Josué, sê forte, tem bom ânimo. Lembrou? E agora? Eu não estou dizendo que o texto que está em Josué foi tirado daqui, mas pode ter inspirado o que está aqui. Tá? O paradoxo ou contradição enfrentado pelos escritores apocalípticos era como o povo de Deus for obediente à lei, mas ainda assim padecer a males no decorrer de sua jornada histórica. Então, aí que dava o nó na cabeça deles, porque eles têm toda uma literatura apocalíptica dizendo assim: o mundo foi criado em função de vocês, e vocês, obedecendo a lei, estão salvos. Só que aí eles olhavam na sua história e diziam: poxa, mas tem várias ocasiões que o nosso povo obedeceu a lei, né? E nós padecemos males. E aí, como é que fica? Aí o João começa dando já meio que a dica também lá no seu sermão, que não é só a questão de obedecer a lei, é questão de arrepender e mudar de mentalidade, senão não adianta nada. Senão toda a obediência da lei de fato será incompleta, né? Como ela é sem Cristo. Amém? Amém. Tá, nós vamos parar aqui na página 20, slide 51, tá? E na próxima aula nós vamos continuar daí vendo essa perspectiva do ponto de vista da literatura rabínica, não mais da apocalíptica. E depois da perspectiva dos manuscritos de Qumran, tá? Amém?